Bom dia a todos. É uma verdadeira e grande alegria estar aqui e poder falar nesta casa, a qual tenho um imenso carinho pela minha relação de amizade com esta querida senhora que é um anjo especial nas nossas vidas, Dona Elisete. E agradeço a Jesus a oportunidade de poder compartilhar com vocês algumas ideias, algumas propostas relacionadas a esta questão que se chama o dever. Palavrinha tão pequena, mas tão poderosa. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos imaginar que estamos aqui numa assembleia onde todos vocês são espíritos extremamente iluminados, almas conscientes, almas seguras do caminho a ser conduzido, a ser seguido. Dá para imaginar isso? Eu sei que cada um de nós tem ainda as suas questões pessoais, as suas dificuldades, estou me incluindo também, as dúvidas, os momentos de falta de fé, os momentos de amarelada, como a gente diz no Brasil. Mas existe um plano muito bem desenhado para cada um de nós. E eu estou aqui tentando fazer uma varredura nesta audiência, nessas pessoas que estão aqui. E se nós conseguirmos, nessa nossa proposta inicial, olhando um para o outro, se vocês pudessem olhar um para o outro que está do lado da cadeira, vão perceber que existe um irmão verdadeiro, porque existe um Pai poderoso, mas um poder diferente do poder da terra. Um poder que é calmo, que é manso, que concita a paz, que esculpiu dentro de cada um de nós um mapa do tesouro. E a gente tantas vezes busca este tesouro lá fora. E a gente não se dá conta de que este tesouro já se encontra dentro de cada um de nós. Como o Papai do Céu, vou usar uma linguagem bem simples, como o Papai do Céu é infinitamente bom, justo, perfeito, magnânimo, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ou seja, não há nada antes dele. E tudo que ele põe a mão é fadado para ser perfeito, luminoso, consciente, harmonioso, um verdadeiro instrumento de paz. Nenhum de nós está fadado ao insucesso. As dificuldades que nós enfrentamos no dia de hoje, nas diversas circunstâncias, porque cada um de vocês aqui tem um histórico de vida. Eu não conheço. Vocês também não conhecem o histórico de vida que tenho. Cada um de vocês passou e passa por situações difíceis, com determinados obstáculos a serem transpostos, e que se encontrarem nos momentos de reflexão, de prece profunda, em conexão com o divino, vão sem dúvida perceber que o problema talvez não fosse insolúvel. Há uma frase bela que do grande pensador que já desencarnou, Khalil Gibran Khalil, para quem não conhece, ele foi um escritor libanês que foi para os Estados Unidos, tornou-se cidadão americano e tinha algumas passagens especialíssimas. E ele nos traz: e disse o divino,
ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. O que significa dizer? Grande parte das circunstâncias que nos concitam e nos convidam a situações de reflexão e de dor, na verdade, encontram-se dentro de nós mesmos. Nós somos, na maioria das vezes, o grande inimigo de nós mesmos. Então, neste processo de auto-reflexão, de examinação, nós vamos perceber que a vida, na verdade, não nos traz nada. A vida simplesmente nos devolve aquilo que um dia nós demos à vida, seja nesta existência ou seja na outra. Tendo isto como algo muito bem fundamentado e muito bem colocado nas nossas ideias, na nossa imaginação, na nossa concepção de vida, nós vamos perceber que não há um problema que não possa ser transposto. Mas existem ferramentas ideais para que eles possam ser solucionados. E as ferramentas que estão aí muito bem postas, uma vez que estamos inseridos num contexto espírita, estão relacionadas ao processo de amor, de perdão, de tolerância. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz aos espíritos bons, perguntando qual é realmente a definição de caridade, como entendida pelos espíritos. E ele coloca como sendo a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas. Aí a gente fala nos nossos grupos de estudo o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Quando a gente dá uma fora muito grande, como se tocasse uma musiquinha, bip, 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 bip. Aí a gente já, vou acertar a rota um pouquinho. Nesse processo de autoexaminação, a gente vai se dar conta de que tudo que a gente faz desalinhado com esta proposta de amor, de caridade, e daí o centro amor e caridade, muito bem posto, como uma ideia, como uma proposta de reexaminação da nossa vida, não existe um outro caminho a não ser reavaliarmos as nossas atitudes. Porque se nós iniciarmos o mesmo processo de solução de um problema, utilizando-se as mesmas ferramentas que sempre utilizamos, e estas ferramentas não estão muito bem ajustadas com esta possibilidade, nós vamos, sem dúvida, encontrar os mesmos resultados que sempre encontramos. Eu não posso tentar resolver um problema utilizando a mesma solução que nunca deu certo. Eu tenho que tentar algo diferente. E este algo diferente é o amor. Mas não é um amor que a gente imagina. É um amor muito mais profundo e num nível de concepção que transcende a nossa capacidade no patamar que nós estejamos. Há uma psicanalista, que ela era austríaca, e ela desencarna na Inglaterra em 1960. A psicanalista chamada Melanie Klein. E ela é muito interessante, ela não era espírita, ela era de origem judaica, mas ela nos traz algo muito interessante de ser observado. E ela traz uma analogia, fazendo uma referência ao livro de Gênese, da Gênese mosaica, onde ali a alegoria de Adão e Eva nos trazem algo muito importante. Ela fala o seguinte: todo aquele que come o fruto proibido sai de um paraíso, encontra-se numa situação de desconforto. A gente que já teve um histórico cristão, somos cristãos, somos espíritas, sabemos que no livro de Gênesis está ali Adão e Eva, aquela alegoria, representando uma raça, a raça adâmica, que está muito bem colocada no livro A Caminho da Luz, mas a raça adâmica vai, naquela situação alegórica, come um fruto.
Que fruto era esse? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que comeram, os dois comeram esse fruto, eles se veem nus, se sentem fora de um paraíso. E ela faz a seguinte alegoria: todo aquele que come este fruto do conhecimento passa a ter ciência do que é o bem e do mal e sai de um paraíso. O que significa isso? Nós aqui estamos estudando a doutrina espírita. Há um universo de possibilidades de descobrir dentro de nós situações que ainda são desconfortáveis. Antes da doutrina espírita, a gente vivia tranquilo, tinha as nossas reações, dava patada em quem quer que fosse, tínhamos a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. No final, Gabriela. Então, o que acontece? É da novela lá da muito tempo. Os mais novinhos não sabem como é que é a novela. Mas então o que acontece? Quando a gente passa a ter acesso a esta doutrina, situações complexas começam a ser descortinadas dentro da gente. Parece que a coisa fica mais difícil. Verdade ou mentira? Antigamente era fácil dar chega para lá, sai para lá, não perdoo, não tolero. Hoje, quando a gente faz isso, a gente faz, na mesma hora vem uma agulhinha lá dentro da consciência, você já sabe o conhecimento do bem e do mal. Eu saio de um paraíso hipotético, porque eu estava muito confortável da forma como eu estava. Então, saindo deste paraíso hipotético, eu me sinto, meu Deus, na mesma situação, em um dos livros do Velho Testamento, no livro do Êxodo, e essa passagem é interessante. Moisés tira o povo, liberta o povo judaico, sai de do Egito, e vai caminhando pelo deserto para que eles buscassem uma terra prometida. E naquele caminho, através do deserto, num determinado momento, o povo judeu se revolta contra Moisés e fala: meu Deus do céu, você nos tirou daqui para que a gente morra no deserto? Eu preferia estar lá no Egito, escravo, que pelo menos ali a gente tinha água e comida. Aqui nós estamos fazendo racionamentos de água, de comida, estamos morando em tendas, nesse calor terrível. Eu preferia ficar lá no Egito. Olha como nós somos parecidos. E a palavra Egito, em hebraico, significa Mitzrayim, significa estreiteza, limitação, constrangimento. Então, na nossa busca por um paraíso perdido, a terra prometida, não queremos fazer o mínimo esforço de sacrifício e preferimos ficar na nossa constricção, na nossa limitação. Nós não queremos perder o paraíso que não é um paraíso, é, na verdade, uma escravidão. Então, neste processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, nós vamos ter que fazer alguns esforços. Alguns desafios vão ter que estar postos, muito bem colocados dentro de cada um de nós. E esses desafios nos levam a situações, às vezes dramáticas, difíceis, porque nos concitam, nos trazem a ideia, a necessidade e o dever para conosco e para com o próximo, diferente do dever que tínhamos antes de conhecermos isso tudo. Eu não sei se está fazendo sentido, está um pouco confuso, se eu estou falando de uma forma um pouco filosófica. Quis fazer um preâmbulo dessa situação para que a gente perceba que há uma necessidade de dar um passo à frente. E nesta passagem do capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 17, o item 7, o espírito Lázaro traz em Paris uma mensagem no ano de 1863, naquelas reuniões que Kardec promovia, que nos traz mais ou menos isso. O dever.
É a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. E o Espírito Lázaro fala, quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Segue a mensagem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, olha que interessante, e suas derrotas não sofrem repressão. Vejam isto. Suas vitórias não têm testemunhas, porque eu sei intimamente o que eu devo fazer. E às vezes a gente não vai alardear isso, porque ninguém vai ver a não ser os bons espíritos e Deus. Mas dentro de mim, neste GPS divino que está ali inserido, porque da mesma forma na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos nos trazem na consciência. Então não importa o credo, não importa a etnia, não importa a língua, esta lei está escrita ali. Logicamente, cada um com um nível moral vai ajustar-se a esta faixa de dever que vai se movimentar, vai se conduzir de acordo com a sua capacidade de interpretação destas questões. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. E a mensagem vai mais. Mas como é que a gente deve, como é que a gente precisa esse dever? Onde é que esse dever começa? Onde é que ele termina? Aonde ele acaba? E os Espíritos trazem, o Espírito Lázaro traz. E este todo mundo sabe, não precisa nem ser espírita. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Essa semana passada, eu fiz um atendimento fraterno. E eu pedi permissão a essa moça, falei, vou mudar o nome e não vou contar o teu caso. Estávamos no centro e ela sentou comigo. Fazemos o atendimento em duplas. Conversamos, 2 pessoas do centro, e as 2 pessoas estavam ali. Ela sentou e começou a trazer as suas questões. E era uma questão relacionada às coisas do coração. O marido havia traído a esposa. Uma família muito bem posta, 20 anos casado, e de repente o marido falou, não aguento mais essa situação. Eu quero sair, eu quero ter minha vida, eu estou com vontade de sentir borboleta na barriga, sentir as coisas da paixão, aquelas coisas, né? Mais características mais da juventude. Mas ele estava naquela fase e, ao mesmo tempo, com um dilema muito grande, um sofrimento muito grande. Porque uma família muito bem posta, muito bem escolhida, os filhos relativamente criados, mais ou menos 14, 13 anos, e ele tinha o dilema dessa situação. A mulher, essa moça que conversou comigo, chorou muito, bateu na mesa, teve um momento natural, muito natural, conversando com o marido e aquela conversa forte e tudo. Como é isso? Passa o tempo e ela me explicando como foi a situação dela. No final de um determinado momento, ela acalma-se e ela passa a aconselhar o marido, perdoa o marido, esclarece o marido de tal forma que eu, ouvindo ela me trazendo os aconselhamentos, eu fiquei mudo. Minha boca caía, eu falei assim, essa moça está me fazendo o atendimento fraterno é para mim. E eu sou muito bem casado, feliz da vida, graças a Deus nada disso acontece. Mas aquilo eu falei assim, meu Deus, que coisa. Do jeito que ela estava dissertando toda a situação, um trabalho de tolerância, de perdão, de dar chance ao marido que ela amava muito, mas com uma serenidade tão profunda, eu falei, meu Jesus do céu, vou trazer teu caso, não vou dar maiores detalhes,
Ela falou, posso falar? Eu falei, pode falar. Aí ela falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, você não tem que fazer nada, você já fez tudo. Agora é com ele. Mas do ponto de vista de tranquilidade, de compreensão, de perdão, de tolerância, você cumpriu com o seu dever de alma consciente, que entende que a situação que está se passando, às vezes, não depende 100% de você, e agora a bola está no campo dele. Por que eu quero fazer isso? Por que eu trouxe essa questão? Porque as questões do coração, muitas vezes, nos convidam a determinadas atitudes que nós explodimos e faltamos com o dever, principalmente agora que somos conhecedores de doutrina espírita e de todo este cabedal de informação que nós temos, porque nós não queremos mais incorrer nas situações que nos levaram a situações extremamente dramáticas e simplesmente com muita fé, com muita esperança, deixamos que a vida tome o seu curso de uma forma como a gente não consegue, às vezes, controlar. Nós não conseguimos controlar lá fora, mas nós conseguimos controlar aqui dentro. Então, este universo que já é coisa demais para nós controlarmos, que se chama indivíduo, ser humano, este vai ser controlado, vai ser analisado com muita tolerância, com muito amor próprio. E esse amor próprio é diferente daquela coisa que a gente imagina como o egoísmo, eu vou fazer porque agora eu quero ser feliz. Não adianta eu encontrar as soluções de que agora eu quero ser feliz quando eu infrinjo determinadas situações que ponham em risco a minha situação futura. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos pergunta: o progresso moral acompanha o progresso intelectual? E Allan Kardec e os Espíritos falam que ele decorre dele. Ou seja, primeiro nós temos uma proposta intelectiva, para que depois, através de uma análise racional, uma vez que já somos seres racionais, vamos percebendo que algumas atitudes não nos levam a situações felizes. E é fazendo esta analogia, eu percebo, por esta questão intelectiva, de que, ok, eu não vou por este caminho. Então, o progresso moral vai ser decorrente de uma situação intelectual, utilizando-se destas ferramentas e analisando de uma forma muito segura. Fez sentido? Aí ele vai e fala o seguinte, na pergunta 780A. Ela se desmembra? Como é a pergunta? 780A. Eu tenho ela aqui. Eu vou pegar aqui no Livro dos Espíritos. Que bom, vocês são pacientes. Graças a Deus, todo mundo é paciente. Só espírito de luz aqui. Passamos naquela reunião, né? Não é? Pois é. 780A. Como um progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, como é que o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. Que fruto foi que Adão e Eva comeu? Do conhecimento do bem e do mal. Saíram de uma situação, de um paraíso alegórico, e aí encontraram-se, e neste processo de autoencontro, a gente percebe que tem muita coisa para arrumar ainda. É um quarto bagunçado dentro de cada um de nós. Quando a luz acende, papai do céu, ninguém fez a cama, poeira aqui, poeira ali, uma goteira aqui, tudo. A gente tem que começar a arrumar. Esse quarto somos nós. Mas nós já temos conhecimento. Ninguém vai querer sair daqui virando santo Jesus crístico, espírito crístico. Mas esse processo precisa ser iniciado. Um passo por vez, um pouquinho de cada vez. À medida que a gente vai dando este passo, um pouquinho de cada vez, a gente vai percebendo que a espiritualidade amiga vai se aproximando da gente. Mesmo que a gente não perceba. Estou vendo aqui o Marcelo, ele está fazendo um esforço.
Está dando umas cabeçadas ainda, mas ele está fazendo um esforço. Então vamos ajudá-lo. Quem sabe a gente sopra no ouvido dele. Na hora que ele vai dar um safanão, Marcelo, não foi isso que você aprendeu. Não vai resolver dessa forma. Você pode falar com energia, você pode falar com... Mas que energia é essa que está por trás? Quais são os sentimentos que te movem a ter esse tipo de atitude? Tudo isso passa a ser muito bem pesado. E a minha forma de conduzir-se diante de uma situação desafiadora passa a ser muito mais temperada, muito mais tranquila, muito mais consciente. Aos poucos, isso deixa de ser um hábito intelectual e passa a ser a minha forma de viver. Aí a gente vai perceber, naturalmente. Por que a gente fala assim, nossa, Dona Elisete, tão tranquila? Ela iniciou esse trabalho já faz tempo. Pode até ser que ela dê uma escorregada. Todos nós escorregamos. Não estou rogando praga, não. Pode deixar. Todos nós damos as nossas escorregadas. Mas, como é que é a música? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. Caiu? Bate a poeira, levanta. Desculpa, desculpa. Desculpa sincera. Tem aquela desculpa que é bem decorada. Desculpa em nome de Jesus, não sei o que lá, no capítulo 23, 45, não sei o que lá. Desculpa sincera. Se não está pronto ainda para pedir desculpas, aguarde para que ela possa sair de forma sincera. E aos poucos a gente vai se conduzindo. A mensagem continua, do dever. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Veja, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama A Paciência, que quem assina é um espírito amigo. A Paciência. E eu já li tantas vezes, porque essa mensagem de paciência é para todos nós, que eu decorei o comecinho dela. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Vai rogar praga assim, não sei aonde. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Mas ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que nos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. Sejamos pacientes. A mensagem segue, porque ele parece que faz uma apologia à dor, ao sofrimento. De maneira alguma, os bons espíritos não são masoquistas. Deus não quer o nosso sofrimento. Jesus quer a nossa felicidade. Mas uma vez que a dor chegou, por circunstâncias que nós tenhamos provocado imediatamente nesta vida e que nós sabemos às vezes a causa, ou porque ela veio talvez provocada numa situação lá atrás de uma outra vida. Ela é uma bênção porque existe na segunda bem-aventurança do Sermão da Montanha algo que Jesus falou que eu acredito profundamente. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Há duas maneiras de se afligir. Há uma aflição que eu esperneio, eu bato o pé, eu não aceito, e eu pego a minha metralhadora mental e disparo para cima de todo mundo. Esta não é uma forma correta de ser um aflito. Agora, há uma outra forma de se afligir. Eu fiz tudo o que foi possível para sair desse sofrimento. Logicamente, utilizando-se as ferramentas do amor. Não consegui. Uma vez que eu não consegui, há uma proposta nesta aflição. Como eu sei que eu sou um espírito imortal, porque se nós não analisarmos tudo isso com a ótica do espírito imortal, de várias vidas, tudo isso que eu estou falando, pode abrir a porta ali, Dona Elisete, deixa todo mundo embora. Não faz o menor sentido. Mas uma vez que eu sei que a vida continua, o espírito é imortal, temos várias vidas, esta aflição vai passar. Se eu bem sofrer, eu serei consolado, como está ali na bem-aventurança. Esta consolação vem de um entendimento mais profundo de como existe, como está ali no Espírito Amigo,
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que eleitos? Eleitos porque você já está capaz de superar e aguentar a dor que te aflige. Deus não dá um fardo mais pesado para ninguém que ele não possa carregar. Eu demorei um bom tempo para entender isso. Antes de ser espírita, confesso a você que às vezes, mesmo sendo espírita, quando a dor vem, a gente dá uma sacudida. Mas faço questão de lembrar isso. E peço aos bons amigos sinceros que me lembrem disso. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não se aflija, Marcelo. Segura firme, porque tudo passa. Como disse Jesus, Maria de Nazaré a Chico uma vez. Calma, Chico, tudo passa. Vai passar. Então as coisas passam. Mas vamos tentar não provocar novas situações em igual teor, utilizando-se, como falei no começo da palestra, de armas diferentes, que tenham como foco o amor, para que as mesmas consequências não venham decorrentes da causa, que em última instância sou eu mesmo que causo, que provoco. Lei de causa e efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Então, se eu estou provocando coisas boas estarão vindo. Talvez não venham imediatamente, mas eu estou plantando. Um dia eu vou colher. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. A dor, ela é igual para todos nós. Cada um de nós. A dor que eu estou falando é o seguinte: Deus colocou esta ferramenta de evolução chamada dor disponível para todos nós, porque na dor nós nos solidarizamos. O bem que nós fazemos, se eu faço o bem para alguém, ele tem um determinado peso. Cada um de vocês vai analisar dependendo da necessidade momentânea. Mas a dor, por exemplo, de perder um filho. Qual a mãe aqui que não sofre profundamente? Ela pode ser branca, preta, amarela, falar japonês, chinês, português, inglês. Ela vai sofrer muito, não vai? A dor iguala a todos nós. E eu trouxe um dos casos aqui que eu achei interessante. Quem já viu essa história dessa senhora chamada Aisha El Wafi e Phyllis Rodrigues? No setembro 11, no 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atingidas, milhares de pessoas morreram que estavam ali nas torres. Lógico, aquilo foi uma coisa caótica, uma situação muito difícil. Essas duas senhoras, a Phyllis Rodrigues, que é do lado de lá, e a Aisha El Wafi, estão aqui. A Aisha El Wafi era a mãe de um dos terroristas. Um dos terroristas. E a Phyllis teve o seu filho na torre. Morreu também, o Greg. Passam-se alguns meses. A dor imensa para as duas. As duas se uniram. Vendo o evento que estava acontecendo, o ódio que estava sendo destilado, porque sem dúvida foi algo muito bárbaro. Mas as duas, vendo o ódio que estava sendo destilado, decidiram reunir-se. E há num TED Talk, quem quiser colocar no YouTube, vai sentir a vibração. Coloque exatamente esse nome. Vai ver que as duas se uniram, deram um testemunho a respeito da dor que as duas sentiam. E a Phyllis falou o seguinte: eu recebo os sentimentos de condolência pelo meu filho com simpatia. Ela, que é mãe do terrorista, recebe de uma forma diferente. Mas o seu sentimento de perda do filho é igual ao meu sentimento. Ela perdeu o terrorista, eu perdi o outro filho. Então o meu sentimento e o dela nos iguala porque somos mães. Isso é profundo demais. Veja como Deus coloca, de repente, dois personagens para exemplificar que a dor nos nivela a um ponto de percebermos que temos o dever de não provocar a dor a ninguém.
Por isso que cada atitude que eu passo a ter na minha vida, eu meço, eu peso, eu pondero. Será que eu vou provocar dor, sofrimento a alguém? Numa conversa que Chico teve com os seus sobrinhos, há muito tempo, isso a gente ouviu, eu vi isso numa palestra, e aí estou repetindo para vocês aqui. E os sobrinhos conversando, muito jovens, 14, 15, 18 anos, e ele passava algumas noções a respeito de relacionamento. Sejam fraternos, respeitem a sua parceira, o seu parceiro, cuidado com essas questões de troca de parceiro toda hora, vocês estão ferindo sentimentos, falando tudo sobre fraternidade, e os meninos chegam para o Chico e falam o seguinte: Chico, tio, mas que época que você vive, tio? E o Chico vai e vira e fala: eu vivo na época da consciência. Na época da consciência. Num evento que ocorreu com Alberto Almeida, que vai estar conosco agora, 23, 24 de março, lá em Miami, ele falando para os jovens, e aí tentando fazer uma correlação com determinadas situações relacionadas ao dever que nós temos para uns para com os outros, ele pega a criança pela mão e bota dois jovens, dois adolescentes. Um menino, uma menina, estavam ali, deem as mãos. Comecem a rodar. Aí começaram a rodar. Um segurando a mão. Até que eles ficaram todos. Agora larga. Um solta. Não, mas se eu soltar ela vai cair ou ele vai cair. Exatamente. Quando a gente se engaja num relacionamento, a gente pensa que o outro está na mesma velocidade que a gente. Quando eu... Deixa pra lá. Não quero saber. Quero ser feliz, quero viver. Tem a outra menininha aqui, o outro menininho ali, tudo. Quando você larga, você largou. Mas quem foi? Você não sabe onde vai parar. Então são situações que devem ter uma análise muito profunda. O que eu estou fazendo com os meus relacionamentos, com a minha vida? Alguém que se aproxima de mim. Nós somos responsáveis. E aí na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também, é preciso a gente não fazer, por exemplo, apenas não fazer o mal, já está ok para Deus? Aí ele fala assim, não, é preciso você fazer o bem, todo o bem que estiver ao seu alcance. E seremos responsabilizados pelo mal que há de vir do bem que não fizemos. Olha que coisa, meu Deus, é difícil isso, né? Mas é possível. Porque Jesus falou que nós somos deuses. Lembra quando eu comecei a fala aqui? Só tem espírito de luz aqui. No futuro. Mas a gente quer começar agora. Por enquanto a gente está comendo o fruto do conhecimento. Ainda estamos tendo contato com a coisa do bem e do mal. Estamos tendo conhecimento destas coisas. Vendo o que dá certo e o que não dá certo. E mesmo que a gente seja muito imediatista, a gente vai perceber que lá na frente as coisas vão dar errado. E aí o dever da gente corrigir a rota, de sermos mais fraternos, de sermos mais indulgentes. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil. É austero para comigo. Eu tenho deveres para com a sociedade, para com o meu próximo. E eu sou austero comigo. Porque a gente às vezes quer ser austero com os outros, fulano. Mas ele é dócil para com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia, terão misericórdia. Como é que é a minha misericórdia para com o outro? É um copinho de água fluidificada ou é um imenso reservatório? Eu vou receber essa misericórdia na mesma proporção. Aí eu só tenho um copinho de água para dar. Esse é o tamanho da minha misericórdia. Esse é o tamanho da minha doçura. Mas o Chico tinha um reservatório imenso. Jesus, então, é o planeta inteiro. Nós seremos assim. É uma questão de tempo. E a gente percebe que quanto mais a gente se esforça, mais assistência dos bons espíritos a gente recebe. Mais impulso a gente ganha. Mais rápido nós seremos felizes. É austero e dócil, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo.
é a um só tempo juiz e escravo da sua própria causa. No capítulo 43 do livro Depois da Morte, Leon Denis nos traz uma passagem muito interessante que fala sobre o dever. Ele bota que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. E ele coloca que o dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e o nosso saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos, ele adquire grandeza, majestade e extensão. O que significa isso? Que ele é proporcional, sem dúvida, ao nosso grau de conhecimento. A gente não vai exigir que estas questões relacionadas ao dever e ao bem proceder sejam e tenham o mesmo peso de uma pessoa, coitada, que não tem muito conhecimento. Eu não vou exigir de uma criança o que ela não tem conhecimento ainda. O seu nível de consciência ainda está um pouco mais adormecido, ainda tem certas limitações. Então a gente vai percebendo que a gente vai julgando. Por isso ele é austero para comigo e brando para com os outros, dócil para com os outros. Porque a gente tem mania de falar o seguinte: disciplina, 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 como Emmanuel uma vez falou para o Chico, quando ele fez a proposta de trabalhar com ele. Aí a gente faz, às vezes, aqui, no nosso movimento espírita, ou na nossa vida, disciplina, disciplina, disciplina para os outros. E para mim, mas o Chico era para ele, disciplina para você. Disciplina na sua condução, na sua forma de se comportar. Essa é a disciplina que deve ser imposta para mim. E aí, falando sobre a responsabilidade, cada um tem, de fato, um peso. Uma outra passagem que o Chico tem, muito interessante, ele passava na rua lá em Uberaba, e um senhor tecendo 1000 elogios para ele. Elogiava ele: Chico, você é maravilhoso, você é fantástico, você é um super-homem. E o Chico, já incomodado com aquilo, fala: pelo amor de Deus, moço, para de me fazer elogios assim. Para, pelo amor de Deus. Eu não trato, eu sou apenas um verme. Aí Emmanuel vai e aparece para ele: alto lá, não ofendas o verme. Eu falei: uai! E o Emmanuel vai: na condição evolutiva que um verme se encontra, ele é perfeitamente fiel à programação divina que lhe cabe. Ou seja, aquele vermezinho vai ali dentro da terra, vai comendo, vai decompondo a matéria orgânica, faz direitinho o que está programado. E nós, seres humanos, Chico, fazemos com todo esse nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, a nossa cabeça, a gente segue direitinho o que está programado para a gente? Não precisam responder. Fica para depois no atendimento fraterno. No livro Pensamento e Vida, existe uma passagem que Emmanuel nos traz muito bela também, do capítulo 21. E ele coloca mais ou menos isso, que dessa forma pode simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então nós nos movimentamos numa faixa de consciência, de inteligência, de possibilidades. Dentro desta faixa, nós vamos agir ajustados, de acordo com esta questão relacionada ao bem fazer, ao bem proceder, ao bem pensar, ao bem querer, ao amor. Isto é um dever que nós temos, porque, como está lá no comecinho da mensagem do Espírito Lázaro, o dever é a lei da vida. Quando nós fugimos deste dever, nós encontramos sofrimento. Nós queremos muitas coisas. Nós queremos muitas... como eu vou falar, meu Deus?
Nós temos, por exemplo, esses são os meus direitos. Eu tenho o direito disso. Sim, todos nós temos direitos, mas a palavra direito está diretamente atrelada ao dever. Eu tenho o dever como cidadão, como ser humano, a me comportar, a agir de alguma forma. Aí sim eu passo a ter direitos neste patrimônio universal. Há uma historinha para que a gente possa encerrar, e vou tentar contar. Eu já contei isso. Ela aqui, acho que uma vez, quando a casa era no outro endereço. Mas eu vou repetir aqui, que tem muita gente nova. Lá no Brasil, década de 70, tinha perto da Vila Militar, no Rio de Janeiro, uma região mais pobre, tinha uma favela que se chamava, não me lembro o nome da favela, eu não tinha nem nada, estava ainda coisinha pequena. E tinha um senhor ali, no pé da favela, que se chamava Manuel Félix. Manuel Félix, ele tinha fundado, talvez, o menor centro espírita do Brasil. Era uma coisinha assim, metade desse tablado. Na verdade, era a casa dele. 3x3, uma coisa assim. Ali ele tinha um fogãozinho, tinha um quartinho dele, tudo. Centro Espírita Ismael. Ele era um porteiro aposentado do depósito do Exército, na Vila Militar, lá em... Você é minha prima que sabe tudo de lá. Teodoro. Quem foi que falou? Uma coxinha para você. Teodoro, exatamente. Aí tinha ali na Vila Militar e tinha a favela mais ou menos a 1 quilômetro dali. E aquele moço, baixinho, assim meio com características meio indígenas, vivia sempre, todo dia de manhã, ele saía, descia o morro, caminhava 1 quilômetro, ia para a Vila Militar, pegar os restos do café da manhã dos oficiais. O coronel, que tomava conta ali da Vila Militar, conhecia o trabalho que o Manuel Félix fazia. E os oficiais tomavam aquele café. Eu já contei essa história aqui, ou posso seguir? Graças a Deus. Mas está gravando o povo de novo, Marcelo. Aí tinha ali a Vila Militar, ele saía, o coronel sabia que ele tinha um trabalho humanitário maravilhoso com aquela população. Era um trabalho de evangelização naquela comunidade, que era um pouco perigosa. Ele vinha, ele saía, 6 da manhã, chegava no quartel, aguardava os oficiais acabarem o café, sobrava pão com manteiga, café com leite, aquela coisa toda. O pessoal botava nas bolsas e ele saía 1 quilômetro com aquele monte de bolsa. Um terninho, uma gravatinha laranja, um sapato com 3 dedos a mais, ele pegava jornal, botava na ponta, tinha um buraco embaixo e saía lá Manuel Félix, religiosamente, por anos e anos a fio, fazendo esse trabalho. Chegava ali no Centro Espírita, que era a casa dele, Centro Espírita Ismael, pegava as canequinhas, colocava ali, botava os pãezinhos e a turma vinha. O retrato da miséria no Brasil, que a gente sabe como é isso. Ficavam ali em volta. Abriam o Evangelho segundo o Espiritismo, faziam uma prece, lia o acaso, nada disso. Não tinha PowerPoint, não tinha gravação, não tinha nada. Bem simples. Ele fazia a leitura, as pessoas liam e comiam aquela comida. Às vezes aquela comida era a única refeição que muitos que ali estavam no tempo durante o dia inteiro. Mais de 20 anos isso passou. Mas o coronel foi mudado, foi transferido para uma outra região. E entrou um coronel novo. Quando ele começou a fazer uma recapitulação de tudo que estava acontecendo ali, ele falou, meu Deus, está muito desperdício. Vamos fazer um racionamento. E começou a cortar a ração dos oficiais, que ele viu que sempre sobrava muito. Dava ali para vários oficiais, 2 vezes o quartel. E ele começou a cortar. Não, pelo amor de Deus, está errado. Desperdício. Tudo bem. Manuel Félix, no dia seguinte, foi lá caminhando, chegou lá. Manel não é lá, é Manel, né? Manel. Nada, Manel. Mudou o coronel. Eles não querem mais. Está tudo agora diferente. Mas calma, de repente aí, Manuel... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não dá para falar, não, o coronel é brabo. Não fala com ele não, pelo amor de Deus. Volta Manuel com as sacolas vazias. Bate lá no centro. Os pobrezinhos todos. Paizinho, chamavam ele de paizinho. Não veio a comida porque mudou o coronel, né? Mas o coronel é muito bom. Esse coronel que está entrando aí é também
muito bom. E ele está tomando pé da situação. E muito justo. Olha como ele não foi aquele que riscou fósforo e botou fogo na gasolina. A gente faz isso, não faz? A culpa é do coronel. Eu venho aqui, a gente é o salvador da pátria do centro espírita, não é? E a gente joga tudo para cima do coronel. E ele vai, não, o coronel é muito bom, é muito natural. Ele está controlando as coisas, ele está tomando pé da situação, havia desperdício, e com o tempo as coisas vão se acertar. Vamos orar para o coronel. Todo mundo com fome, mas orando para o coronel. Abriu esse evangelho, começou a fazer. No dia seguinte, mesma coisa. Vai Manuel Félix para lá. Nada. Volta com as bolsas vazias. Vamos orar para o coronel. O coronel é muito bom. Maravilhoso, coronel. Sempre convidando a todos a orarem profundamente para o coronel. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passaram-se 2 semanas. Naquelas chuvas de março, nas águas de março, né, minha prima? Que acontecem no Rio de Janeiro, quando vem aquela época de fevereiro, março, a chuvarada danada, e nada de comida. O rio subiu. O rio subiu e alagou a via de acesso que ia até o quartel. Vinha um carro do exército, sendo conduzido por um oficial, por um cabo, e atrás um coronel, parecia um coronel com uma filhinha no colo. A menina ardendo em febre, uma febre terrível. E uma chuvarada de louco, a água acima do pneu, em determinado momento, aquela Aero-Iris, um carro novo, vai ser lançado ano que vem. Morre. A água entra no carburador, aquele negócio morre, né? Pumba! Aí parou. Eu falei, meu Deus do céu. Pesado o carro, tinham que ser 2 pessoas empurrando e um na direção. Não havia como, porque tinha um na direção, o outro estava com a filhinha ardendo em febres. Eu falei, meu Deus do céu, desespero total ali dentro do carro. E o coronel que estava ali, eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco, um monte de pessoas que descem, começam a descer do morro. Pés descalços, shortinho, sem camisa. Vamos lá, gente, vamos lá. Se organizaram e começaram a empurrar o carro. Empurra o carro. Para lá e para cá. E o rapaz ali dentro, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Estavam empurrando o carro na direção da Vila Militar. 1 quilômetro, empurraram o carro, chegaram dentro debaixo da marquise. Sai o senhor, o cabo, abre a porta com a criança no colo. E as pessoas, os meninos estavam ali fora, tremendo de frio. Falei, quem são vocês? Não, a gente é da favela ali, é tudo. Aguardem aqui que eu quero conversar com vocês. Oficial, cobertor para eles, comida, sanduíche, tudo, tumba. Alimentou aquela turma toda. Não vão embora que eu quero conversar com vocês. Foi lá para dentro. Passa 1 hora mais ou menos. Ele sai feliz. A menina havia sido salva de uma febre terrível. Agora eu quero saber, por que vocês fizeram isso? Porque nós vimos do lado de fora o carro, a gente viu que era do exército, moço. E tem o nosso paizinho que manda todo dia a gente rezar pro coronel de lá. Ele fala que o coronel é muito bom. E a gente, quando viu o carro do exército, a gente falou, nossa, morreu o carro, vamos empurrar ele para ir para lá. Então a gente fez isso. Ele caiu em choro. Eu falei, meu Deus do céu. E pediu para contar a história. E os meninos ali contaram, com a limitação de informação que ele tinha. No dia seguinte, vai Manuel Félix lá. Agora a cabeça baixa, a bolsa vazia. Já estava preparado para um não. Chegou ali, tinha mais comida do que o coronel antigo. E aí ele conversa com o coronel, ele explica a situação. Ele fala assim, porque a gente faz um trabalho tudo. Resumo da história. Aquela secura de alimentação deixou de existir e o trabalho humanitário que Manuel Félix passou a fazer, com o apoio do coronel, passou a ser muito maior. Então a gente não tem ideia do que se passa quando a gente cumpre com o dever de fazer o bem, de propagar o bem, de não maldizer ninguém e promover a união, porque aquele homem, Manuel Félix, poderia ser o fósforo riscando num pavio de pólvora naquela favela. Muitos anos se passaram, Manuel Félix velhinho, ele já tinha conseguido o direito de pegar os ônibus para poder ir no quartel, muito velhinho, com as bolsas cheias de comida. Na hora que ele sai do ônibus, ele tropeça
10 anos depois, bate com a cabeça no meio-fio, abre uma vala na cabeça e o sangue jorra. Todo mundo, meu Deus, Manuel, corre todo mundo. E um amigo muito querido nosso, o Coronel César Reis, que veio aqui, que é um coronel, naquela época ele era um cadete de lá, já falou aqui. Manuel, o que é isso? Ô César, pega essas bolsas, distribui para os meus pobrezinhos da favela. Jesus foi tão bom que me permitiu servir até no momento da morte. Mas não para esse trabalho, César. Vai em frente. E o César pega, ele morre nos braços do César Reis. César Reis é que conta essa história pra gente. Morre nos braços do César Reis. E no dia do cemitério, do enterro daquele homem, foi maior do que a quantidade de pessoas que estavam ali, maior do que a rainha da Inglaterra. Gente que não acabava mais. Aquele cemitério de Ricardo de Albuquerque, lotado, mais de 3.000 pessoas. Quem faz a leitura final é o coronel. Ele abre o livro dos Espíritos, levanta o óculos escuros, enxuga uma lágrima e lê. Abre o acaso e bate características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, que verifica os seus atos, as suas atitudes, pondera, retempera, e a mensagem é belíssima que está ali. Ela é a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado. Características do homem de bem. Vale a pena, porque ele é muito grande. Ele lê aquela mensagem, no final, bota o óculos e fala: um campeão da caridade. O esquife desce, ou seja, o caixão desce, e todos caem em choro ali, mas com o sentimento de seguir em frente, propagando aquela mensagem que Manuel Félix, que quem sabe talvez esteja até aqui conosco, continue levando, enxugando as lágrimas, jamais propagando a maledicência, propagando a bondade, cumprindo com o dever que está esculpido dentro de cada um de nós, e que nós não nos esqueçamos, porque nós temos potenciais inigualáveis, imensos, e cada um de nós pode ser este homem de bem, mais cedo ou mais tarde, vai depender da vontade que nós empreendemos no nosso próprio espírito. Eu termino agradecendo mais uma vez a oportunidade. É uma palestra muito simples, perdão, de repente a simplicidade da minha fala, não sou nenhum orador, nada de fantástico, mas queria passar para vocês estes exemplos que nos convidam constantemente a nos redescobrirmos de que somos pessoas com grandes potenciais. E uma vez que isso esteja muito bem desenhado dentro de cada um de nós, sem dúvida o destino, o horizonte vai ser cada vez mais bonito, mais belo e mais brilhante. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, terminando com uma frase que o nosso querido Chico nos traz: aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim tenho o dever de ser a cada dia melhor. Este é o verdadeiro caminho da paz. Muita paz a todos.